Bem-vindos ao Band Estrogênio. Meu nome é Mayra Della Rocque, médica ginecologista obstetra, apaixonadíssima por esse mundo da saúde feminina, mãe do Henrique, e tô hoje com outra mãe de Henrique. A Ingrid tá aqui comigo. Quem ainda não viu os vídeos, a gente já tá há 2 semanas falando de técnicas de reprodução assistida, como é que funciona o encaminhamento, o que acontece, quais são os passos de alguém que precisa de uma reprodução assistida. Dá uma volta aí, assiste, os vídeos estão super legais. E hoje a gente vai falar sobre um tema que tá, assim, super em alta. Sim. Um tema Bastante. que, né, bastante. Um tema que, graças a Deus, tá em alta. Eu quero mais é que ele esteja em muita alta, porque pode mudar a história de uma galera daqui pra frente. A gente pode ter muito menos questões. E qual é o tema? Reserva ovariana. Oi, congelamento de óvulos. Oi? Do que vocês estão falando? O que a gente está falando? A gente está falando sobre as mulheres entenderem que a nossa inserção no mercado, a gente começar a trabalhar mais tarde, começar a tentar engravidar mais tarde por conta de uma posição no mercado de trabalho, mais tempo de cursos e pós-graduações e especializações. E dentro da medicina a gente vê isso Muito, cada aos vez montes, mais, né? cada vez mais. Mas em todas as áreas, né? Esse posicionamento da mulher no mercado de trabalho, esse tempo maior que as mulheres estão levando pra, de fato, querer constituir família, né? Porque mesmo as pessoas que já estão bem posicionadas, às vezes elas demoram a ter um relacionamento em que elas têm esse desejo. Então, está se postergando cada vez mais. A procura da vida estável, né? Pra ir pro segundo passo. Exato. Essa Antigamente- estabilidade Que às vezes nunca chega, nunca o povo chega. não entende. Isso. Mas esse é um papo, esse aí já passa a ser papo de bar, né? Tipo, galera, não espera, que não vai acontecer. Só depois que eu viajar o mundo, só depois que eu tiver tantos milhões na conta, só Isso. depois. Não é muito bem assim que funciona. Não, isso. Mas a gente sabe que, de fato, hoje em dia a gente não engravida com a idade que as nossas mães engravidaram e que as nossas avós, então, nem se fala, Com certeza. né? Só que a natureza não sabe disso ainda. Eu brinco até que alguns pacientes falam assim, poxa, mas sabe, a minha família é toda super fértil. A minha mãe, 6 filhos. A minha avó, 15 filhos. Eu falei, mas a sua avó começou a engravidar muito cedo, né? Então, assim, essa história familiar não dá pra gente usar Não dá hoje, mais. porque mudou tudo, né? Não Mudou cabe. a idade que a gente começa. E a natureza não evoluiu, Isso. tá? Nossos ovários não entendem, a nossa biologia não entende. E aí, a gente tem uma quantidade finita de óvulos. E eles são definidos no intraútero, né? Então, Quando a assim, gente não precisava. quando a gente não tava nem pensando nisso, não tava pensando em nada ainda. A gente deram um embrião, um Exato. feto, Já no estavam lá. caso, eles já estavam lá. Então, eu fiz até um vídeo falando sobre isso, que assim, você já esteve na barriga da sua avó materna, porque Muito você já bom. esteve na barriga da sua avó verdade. materna. Né? Nós não vamos ter isso porque Sim. temos filhos homens, mas Sim. as mães de menina, os netos já vão ter estados na sua barriga. Por quê? Porque é na vida intrauterina mesmo que as mulheres vão definir o número de óvulos dela, e aqueles óvulos vão ficar lá, quietinhos por um tempo, até que eles começam a ser estimulados, a mulher entra no menacme, que a gente chama, né, que é depois da primeira menstruação, a vida reprodutiva dela, até que ela chega no climatério, que é a hora que não tem mais uma reserva ovariana, não tem mais um ovário funcionante, e a menopausa, a última menstruação, que é a hora que, a partir dali, de fato, o futuro reprodutor daquela mulher se encerrou. Exato. Ele vai entrando em falência até o momento que Ele vai entrando em falência até o momento que ele para. aposenta. Exatamente. E aí, isso não evoluiu, né? A gente já falou sobre isso. E a gente precisa pensar e levantar a mão pro céu, que hoje em dia a medicina evoluiu para que Com a gente certeza. possa tomar essa decisão, né? E não ter que antecipar passos numa vida que a gente não quer, porque a maternidade não é Com fácil. certeza. Que a gente possa tomar essas decisões no momento certo. E a maneira melhor disso, eu já fiz um vídeo sobre congelamento de óvulos, mas não era com uma especialista. Então agora nós temos uma especialista. A maneira que a gente tem disso é fazer, tipo, uma poupança.
de óvulos, né? Isso. Eu brinco que eu falo assim, um seguro fertilidade é a palavra que eu uso. Porque eu falo assim, você tem um seguro de carro, mas você não quer dar PT. Lógico. Você tem um plano de saúde, mas você não quer ir parar numa UTI. Então, assim, tem, mas não quer usar. Você tem, mas você não quer usar. E o seguro fertilidade, é isso. O seguro fertilidade seria meio que isso. Você mais ou menos fazer, isso, exatamente. né? Você fazer ali alguma coisa que te dá uma garantia maior. Que você não precise depois, e que você tudo bem. Não precise, tá tudo certo. Mas que se você precise, você tenha células de melhor qualidade pra isso. Né? Você tem aí uma chance melhor. Uma do chance que você melhor. teria naquele momento que você precisou decide. dele. É isso. Né? E aí muitas pacientes perguntam e falam isso. Por que eu vou pensar nisso? E aí, em que momento é esse momento? Porque assim, eu falei até em um outro vídeo, eu costumo começar a levantar isso em torno dos 30 pros meus pacientes. Começo a falar, cara, tá na hora de pensar, parar pra botar isso como uma meta, você quer ou não, porque você pode não querer. Você pode falar assim, cara, eu vou tocando a minha vida e vai ser como tiver que ser. Isso, eu não é obrigatório. Eu não tenho desejo de maternidade, tá ótimo, isso já é uma decisão da sua vida e tá ok. Sim. Agora, eu não tenho certeza, ou eu quero muito, mas não é pro momento, ou eu quero, mas o meu planejamento é pra daqui a 5, 6 anos. Cara, se você tem 30 e o seu planejamento é pra daqui a 6 anos... Talvez você se beneficie de congelar óvulo. Isso aí. Não, porque com 36 você não vai conseguir engravidar. Sim. Não é isso. A probabilidade maior é que você consiga engravidar. E tomara que engravide. E tomara que engravide. Se for uma decisão que você... Isso. Né, mas, se com 36, 37, você se descobrir numa posição de alguma dificuldade gestacional... Né? E que aí o passinho do estímulo ovariano ele vai existir, você já pulou ele. Com certeza. Num momento em que suas células são mais favoráveis. Sim. Né? E a gente tem números pra isso, não tem? Com certeza. Tipo assim, o sucesso do óvulo de 20 e poucos, de 30, de 35, a gente tem números, de 40. Na verdade, que relacionam assim, por exemplo, pra eu ter um bebê nascido vivo, quantos óvulos de uma paciente de 40 anos eu preciso? Quantos óvulos de uma paciente de 35 eu preciso, né? É bizarro, né? Assim, se a gente for estatisticamente falando, a gente fala, com 40 anos para eu ter um bebê nascido vivo, a chance de ter um bebê nascido vivo, quantos óvulos eu preciso? Eu preciso de 40 óvulos, né? De mais de 30 óvulos. Em alguns lugares, 60. Assim, é um número muito grande de óvulos. No melhor dos cenários, você precisa de 30. Exatamente. Então, assim, né? Você precisa de muitos óvulos e provavelmente aos 40 anos você não terá exatamente essa quantidade. O que eu falo normalmente na consulta com as pacientes é assim, é que a gente chega a um momento em que, no momento em que a gente precise de mais óvulos para conseguir uma gestação, né, ou que a gente precisa que consequentemente para ter mais, a gente precisa do óvulo para virar o embrião para a gente conseguir engravidar, certo? Então a gente, ok. Então assim, para eu ter mais óvulos, eu consequentemente vou precisar de ter mais embriões, né? Para que isso dê certo depois dos 40, eu preciso tudo isso em grande escala. No mesmo momento em que eu tenho uma pequeno estoque. Então, assim, pensa, eu tenho um pequeno estoque, eu não consigo daquele ovário ter essa quantidade toda, ao mesmo tempo que eu preciso dessa quantidade. Então, estamos no impasse, né? Então, é o que acontece quando a gente vai tentar engravidar depois dos 40, em que a gente tem um estoque baixo e a gente precisa de muito. E aí a gente fica ali, naquele estoque baixo, demora mais, o tempo vai passando, e cada vez que o tempo vai passando, a gente produz menos, e o que a gente produz tem pior qualidade. Então, a gente vai afunilando a nossa oportunidade. Então, se a gente tiver, mesmo que seja com mais idade, né, e eu tô colocando ali 39, 40, se a gente tiver esses óvulos numa quantidade boa, não precisa também ser um estoque, né, tipo, absurdo, mas uma quantidade boa, mais jovem, eu tenho algo que me dê mais chance, né? Quando eu tiver mais velho. Então, eu troco a minha chance. Sim, se aumenta. Eu troco a minha chance de 40. Aquela chance que a gente comentou no outro dia. Né? Então, a fertilização in vitro aos 40 anos, 20% de chance. Se eu estiver usando os meus óvulos de 35, eu vou aumentar para 37%, né? 35%. São então, 15, 17% bem diferente. a mais. Então, na verdade, o principal... o legal do congelamento de óvulo é isso, é porque você vai trocar a sua chance, se você precisar dele, foi o que você falou no início, a ideia não é porque você tá congelando, é que você vai ser obrigada a engravidar um dia, é que você vai ser obrigada a usar eles um dia, é que você vai fazer alguma coisa que você não queira, você não pensou, não quero engravidar e tal, mas você não vai ser obrigada, você pode depois, né,
não usá-los. Mas se você precisar, você tem uma mudança aí total de estatística, de chance, que E de faz 30? muita diferença. Vamos falar dos 40 pros 30. Quanto 30 a gente precisa? De óvulos? Quantos óvulos para um nascido vivo com 30? De 30, eu chutaria, eu não lembro exatamente quanto, mas de 30 eu chutaria uns 15. É uma por aí. diferença Muito. monstra. É de 15 De para 10 a 15? 40. De 15. 15. Vamos botar 15 15 que a gente tá indo a mais. Tá indo tá? mais. Por aí. 15 óvulos com 30 e 40 Mais, né? Com 40. com 40. No melhor dos cenários, 30, assim, Isso. num lugar com uma puta Isso. resposta, né? Isso. Porque a variedade, a variação ali vai de cada centro e da capacidade de sucesso de cada centro. Mas então, se a gente pegar no melhor lugar do mundo, com 40 anos, você vai precisar de 30 óvulos e com 30 você vai precisar de 15, que é a metade, Isso, exatamente. né? Isso a gente tá falando de 15. E se for antes? Aí a gente vai precisando menos. Menos e menos. Menos né? e menos, A gente tem um ponto de corte aí que a gente sempre explica na consulta, que é em torno de 15 óvulos, é uma quantidade boa. De 15 a 20 óvulos é uma quantidade boa pra guardar, tá? E aí, a idade, se tiver 30 é ótimo, se tiver 35, bom também. Depois dos 35 já começa a ficar... Você pode ter esses 15, mas pode não dar certo. Se você tiver esses 15, né? Pode não acontecer a gravidez. Então, assim, em torno de 15 a 20 óvulos é ótimo. E se você for mais jovem, melhor. Tá? É sempre Então a assim. idade faz muita diferença. Faz muita diferença. Faz muita diferença. O momento de começar. Mas, por exemplo, é uma questão bem marcada no meu consultório, assim. Às vezes, eu falo isso pra paciente com 30 e meio que entra pra um ouvido e sai pelo outro, anos se passam, e aí ela vai falar assim, mas agora eu já tenho 35, que é a tal da idade, né? A maldita Ponto idade forte. de todos... A maldita idade, os 35, sabe? Parece que partir dali é ladeira abaixo, assim, absurdo. Os 35, agora eu já tenho 35, ainda vale? Ainda vale. Sim. Porque quando for 40 vai ser pior ainda, Sim. né? Qualquer momento é melhor do que o próximo momento. Isso. Então, muitas pacientes perguntam, mas eu já passei da idade de congelar? Assim, já passou da idade ótima, mas não tem fim, né? Se você quer congelar hoje, vamos congelar hoje. Assim, não tem... eu não posso congelar aos 40? Pode, mas você tem que estar ciente de que esses óvulos de 40 anos que você vai congelar podem não te dar uma gravidez quando você for usá-los. Então, isso é que faz a diferença. O ideal é abaixo dos 35 anos. Porque a gente sabe que a gente tem uma chance maior, porque ele tem uma qualidade ocitária maior. Mas nunca é tarde. Sim. Entendeu? Nunca é tarde. Se você hoje tem 39... é sempre melhor do que amanhã. Exato. Se você tem 39, não pensou em nada, não tem nenhuma previsão ali, na dúvida, congela. Mas isso tem que ser conversado. A gente também não é aquela coisa assim, não congelei, tô resolvida, vou ter meu bebê. Não. Isso. Esse era o outro ponto que eu queria levantar. Assim, ao mesmo tempo que eu explico nessa questão do seguro, eu explico que é só um seguro, não é uma garantia. Não, de forma alguma. É uma garantia. Você ter plano de saúde não te garante que você vai conseguir a melhor UTI. Te garante que você Com tem certeza. direito a ela, mas ela pode estar cheia. Você pode usar, mas não ter benefícios. Mas não ter benefícios da melhor UTI. E assim, eu tenho um seguro de carro, pode te garantir ter um valor, sei lá, no carro, deu um PT, dá um valor, mas se não é o valor que você vai conseguir comprar outro carro. Lógico. Então, assim, é só uma segurança, né? Exatamente. Não é uma garantia. E isso é uma coisa que eu acho que vale a pena também ficar marcada, porque tem uma galera achando que, assim, ufa, agora tá garantido, Não. posso deixar pra lá, quando eu for tentar eu tenho lá meu óvulo, e não é, né? Não é, até porque é isso, porque assim, o óvulo não a gente comentou aqui de quantidade relacionada a nascido vivo, mas o óvulo não quer dizer diretamente chance de gestação. Eu ainda preciso virar um embrião, ainda preciso de um útero para isso. Então, chance de gravidez não dá pra gente também ser direta assim com relação aos óvulos. Então, assim, eu tenho óvulos congelados, eu preciso achar um bom espermatozoide, né? E aí, no momento ali da transferência, se for usar pra engravidar, eu preciso de um útero também saudável. Então, assim, né, pra chegar até a gestação, é um caminho longo. Mas, de fato, é isso. Eu tenho o congelamento, eu guardo os meus óvulos, eu já aumentei pra caramba a minha chance, mas não significa que seja igual a uma gestação. A uma gestação, né? De forma alguma. E o antimileriano, explicando, né, pra galera o que é o hormônio antimileriano. O hormônio antimileriano, e eu fiz um vídeo também sobre isso, então vocês podem procurar, que tem um vídeo só falando dele, mas o antimileriano, ele é um hormônio que a gente dosa, que ele vai avaliar a reserva ovariana em quantidade, não em qualidade.
Isso. né? Então, ele vai dar pra gente uma ideia, a gente tem uma ideia de, dependendo da dosagem dele, mais ou menos Uma quanto estimativa. aquele... Exatamente, uma estimativa quanto aquele ovário é capaz de ter uma boa resposta num estímulo de indução. Isso. Não é isso? Isso. Mas não garante a qualidade. Então, por isso que a idade faz diferença. Não adianta, eu tenho 39 anos e um antimileriano de 3. Cara, maravilhoso! A gente Melhor ainda. provavelmente mas... vai conseguir mais óvulos e com Sim. isso a gente vai aumentar a chance de ter um com uma boa qualidade. Mas não garante que não são todos de má Com qualidade, certeza. né? As chances de uma paciente que tem 39, que você falou, né? Que tem um MH de 3, se ela conseguir produzir 15 óvulos, a chance dela ainda é pequena se a gente tiver uma de 30 que produza 5, né? Que produza 3 óvulos. isso. Então, é isso. É uma diferença. É muito grande, faz diferença muito grande a qualidade. Agora, uma coisa que me perguntam sempre é se o congelamento a gente diminui ainda mais o estoque. Né? Porque, por exemplo, eu isso fiz... perguntam sempre também, eu sempre Assim, explico mas e aí, isso. tá bom, mas eu congelei, não vou ter mais óvulo, eu congelei todo o meu estoque que eu tinha, né? E uma coisa que eu explico é, quando a gente faz o congelamento, é assim, por exemplo, todo início de ciclo, né? Toda vez que a gente menstrua, começa Quero o prestar ciclo. atenção se você vai explicar do mesmo jeito que eu. Que eu É o tenho... mesmo desenho? Se é a mesma explicação do Então, vamos super lá. aproveitamento de um ciclo. Isso. Quando a gente menstrua, o ovário recebe essa informação. Olha, o ciclo vai começar, vamos lá. Né? Eu explico pra todo mundo. E aí, o que acontece com o ovário? Ele vai lá num baú que tem, né, dele, que é a nossa reserva, e recruta uma quantidade de folículos, tá? Naquele ciclo. Ele decide essa quantidade. Ele coloca à disposição essa quantidade de folículos que a gente não muda em nada. Eu não posso fazer medicação, eu não consigo melhorar com posição, com momento, com coenzima, com vitamina, nada. Ele determina a quantidade de folículos que ele coloca naquele ciclo. O que ele colocou à nossa disposição naquele ciclo é o que eu vou estimular para, ao invés dele produzir um único folículo, que é o que ele faz todo mês, ele vai produzir mais folículos. Porque aí eu vou dar mais hormônio, e aí o que ele disponibilizou eu vou, aproveitar e recolher mais. No próximo mês, ele vai recrutar o que ele já estaria programado para recrutar. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas eu não estou acabando com o estoque. Porque eu não mandei ele recrutar mais, tá? Eu só usei o que ele já disponibilizou. O que eu explico um pouquinho diferente. Mas o que eu explico é isso. Eu falo assim, gente, todo mês você perde um monte. Isso. Esquece, todo mês você perde um monte. Quando você escolhe congelar, você tá usando aquele mês pra não perder. Isso aí. Nenhum. Você tá super aproveitando um mês, entendeu? Porque todo mês, eu explico, eu falo, cara, tem os receptores, e aí o hormônio vai lá, e num ciclo natural, uma quantidade X de hormônio consegue estimular um único, e aquele único vai roubar todo o hormônio pra ele, e vai ovular sozinho. Quando a gente faz um estímulo, a gente pega aquela quantidade que estimularia um só e bota muito mais. Isso. E aí os outros que não conseguiam responder porque o grandão tava roubando tudo pra ele, pegam aquele resto ali que se sobrou e crescem um pouquinho também. Então, mesmo num ciclo de estímulo artificial, você vai ter um maior. Só que você vai ter outros vários e você vai usar todo mundo. Então, é por isso até que a gente às vezes faz o estímulo do ovário, crescem folículos, não são todos os óvulos, porque a gente estimulou todo mundo ali para crescer. E nem sempre um folículo, porque o folículo para ter o óvulo dentro, ele precisa crescer, virar o folículo dominante, amadurecer, tem todo um processo ali que é individual do folículo e que nem sempre ele consegue produzir o óvulo lá dentro. Então, quando a gente pega aquele pool de folículos e coloca mais hormônio, a gente quer que todo mundo trabalhe. Mas, né, por isso que a gente não consegue 100% dos óvulos. Não consegue. Porque... Aí, e tem isso, né? Tipo, a paciente que já passou por um congelamento, eu já passei por um congelamento, então eu passei por isso. É assim, você faz o estímulo, aí você vai acompanhando, né, ultrassonografias seriadas ali, pra decisão de em que momento você vai fazer a coleta, né, a punção pela resposta desse bando de folículo. Isso. E aí você chega lá e fala assim, cara, contei aqui, você vai com o ultrassonografista, ele vai contando 1, 2, 3, blá, blá, blá. No meu caso foram 21 folículos. Porra, uma puta resposta. Caraca, sensacional, eu tenho 21 óvulos? Não, eu tenho 18. Então de 21, foi ruim? Não, foi muito maravilhoso.
Foi mesmo? Foi ruim? Não, foi muito ótimo. maravilhoso. De 21, Foi uma resposta 18 muito foi boa. ótimo. 21, 18 eu gabaritei. Isso. Não gabaritei, mas eu arrasei. Mas, às vezes, a paciente vai com uma super expectativa, porque tem um monte de folículo, e na hora que você punciona, não vão vir aquela quantidade de com óvulos. certeza. Eles né? precisam de todo um processo de desenvolvimento, de amadurecimento, né? De maturação, né? Nesse aspecto, e até para produzir o óvulo lá dentro. E como a gente tenta usar todo aquele pool, um ou outro não vai conseguir. Não vai responder. Natural. É uma coisa simples. Normalmente o que eu explico é isso, assim, essa questão de avaliar a quantidade, a gente faz uma estimativa. Então, a gente estima ali qual é o potencial daquela paciente que a gente faz com o antimileriano, Sim. né? Que é um dos exames, além da dosagem hormonal, que a gente já comentou aqui também, que se for feita direitinha, eu gosto muito da dosagem hormonal. Eu sinto mais falta da dosagem hormonal do que o antimileriano. Do antimileriano. Mas, assim, sensacional. O antimileriano, hoje em dia, é um bom medidor aí da gente avaliar essa capacidade de números, né? A gente faz aquela estimativa, aquela paciente. Olha, resolvi congelar óvulo, eu tenho aqui minha estimativa, que a gente classifica normalmente em baixo, médio e alto. Dependendo ali do valor do antimileriano que a gente apresenta nessa primeira consulta ali, né? Na primeira conversa. A gente faz a estimativa, decide depois medicação, que de acordo com isso também, e aí a gente vai fazer ultrassom para acompanhar isso. Quantos folículos a gente conseguiu colocar para trabalhar que o ovário disponibilizou. Então, normalmente o paciente pergunta para mim, a gente faz uma primeira ultra e faz a contagem de folículos antrais, que é ótimo pra gente também estimar o potencial de quantidade daquele são os ovário. primeiros, tá? É a hora que abrir o baú, Isso, o que sai exatamente. são os folículos antrais. Aquele menstruou, o ovário vai lá e pega lá no baú e recruta, são os folículos antrais, são os pequenininhos. São eles que produzem o antimileriano e por isso que a gente tem essa noção. E aí, quando a gente faz a primeira ultra, a gente faz aquela contagem de folículos antrais que também dá pra ter uma ideia de quantidade. Sim. E aí, é ótimo, eu tenho, sei lá, 15, eu botei uma coisa boa. 15 folículos antrais. Ó, ela fica naquela expectativa que vão ter 15 ou mais óvulos, né? Não. Aquilo ali é o que tem disponível. Aí a gente começa a fazer ultrassom e o que a Maíra falou. Vai fazendo um acompanhamento pra ver quem é que tá respondendo. Quantos estão respondendo? Tá respondendo bem? Às vezes responde mal. Às vezes responde super bem. Às vezes responde na média. A gente vai acompanhando essa resposta. E aí também o tempo de estímulo vai dependendo dessa resposta. Isso, exatamente. A gente vai fazendo ultrassom e vai indo com o ovário. Vai dando tempo exatamente. pra ele. O quanto der até ter lógico a hora que tem um acompanhamento. Por exemplo, o folículo que pra gente pode representar que seja um maduro, existe uma velocidade ali de crescimento que a gente observa, o tamanho que ele tá, o tamanho que ele vai ficar depois, o tamanho, né? Então, assim, a gente tem todo esse acompanhamento com ultrassom que a gente vai olhando isso. Tá respondendo, não tá? Quantos tem? Não. E aí, quando tiver uma maioria de folículos dominantes, que a gente, entre aspas, suspeita que tenha óvulo dentro, porque a gente não sabe, a gente sabe disso. A gente vai medindo estrogênio, a gente vai medindo velocidade de crescimento, vai fazendo esse acompanhamento ultrassonográfico pra gente tentar entender quantos daqueles folículos são maduros, porque, teoricamente, teriam óvulos dentro. E aí, quando chegar nesse momento, a gente vai fazer a punção. A punção a gente vai sob sedação, entra com sedação agulha. Sedação é anestesia. Anestesia, desculpa. Anestesia pra dormir, né? Faz anestesia. Sedação não é isso também, né? O anestesista vai ficar chateado. O anestesista fica chateado. Porque uma coisa que o Rodrigo definição de sedação não é isso. Né? Rodrigo meu marido anestesista, ele sempre fala, vocês e essa mania de dizer só uma sedaçãozinha. E na verdade é uma anestesia geral, sabe? E quando a gente fala de anestesia geral, o paciente fala, meu Deus, né? Parece porque que tá vira entubado, aquele... né? Exatamente, parece que vai fazer uma cirurgia cardíaca. Isso, daí a gente tenta dar uma minimizada. E a gente, essa sedação, na verdade, é só pra entender que é uma coisa tranquila, rápida. É uma anestesia rápida. Mas é uma anestesia geral. É isso. Anestesia rápida que não precisa na maioria das vezes, de uma intubação. Nada. Mas é uma anestesia geral. Isso. E aí a gente... Uma agulha entra pela vagina e a gente vai aspirar cada folículo, aquela bolinha que a gente viu no ultrassom. Normalmente é isso. Tínhamos 20 folículos. Quantos óvulos vieram? 10, 12, né? Porque tem isso, a gente congela os óvulos maduros. Sim. Porque também tem óvulos que não são maduros, ou seja, aquele folículo não deu tempo de ficar maduro, de sofrer a maturação ideal. Tem todo um processo fisiológico ali que a gente tá hiperestimulando aquilo, né? Então, às vezes, não acontece. Então, a gente também tem o número de óvulos maduros. E é sempre assim, a gente tem essa perda, vai afunilando cada vez mais. Eu falei uma coisa média, uma coisa boa, mas muitas vezes a gente tem 20 folículos e são 6 maduros. E muitas vezes a gente estimula e tem 6 folículos e 2 óvulos, Isso, né? exatamente. Então, assim,
Essa resposta é um outro detalhe que é individual, que às vezes a gente estima a quantidade, mas a resposta ao congelamento é ali, naquele momento. Às vezes responde bem ou não. Passou a punção, Sim. tá? Aí passou a punção, aquele óvulo ali vai direto lá pro laboratório, vai ser avaliado e vai ser congelado. Isso. Aí eles são congelados e a gente tem hoje em dia, tipo, um tempo de descongelamento. Não. Pode ser o tempo que precisar e não tem uma piora de resposta com a passagem do tempo. Não. Eles são vitrificados, né? É um congelamento rápido. Então, a gente não tem essa perda com o tempo. Ele fica ali, estátua. Parado está. Isso. Lógico, quando a gente vai descongelar, ele vai sofrer um processo de reaquecimento. E aí, isso existem perdas normais, né? Esperadas. Uma média esperada. Mas a gente pode deixar ele congelado o tempo que a paciente quiser. Se ela quiser congelar hoje e amanhã ela quiser descartar o óvulo, ela pode, por exemplo, entendeu? Sim. Ou ela pode ficar 20 anos com ele congelado, se ela quiser doar para alguém um dia, se tiver uma idade que seja legalmente possível, ela pode também doar. Então, não tem tempo limite de congelamento. De tempo de congelamento. Exatamente. Isso é uma pergunta assim, que não é quanto mais tempo pior, não piora a qualidade, nada disso. Ele tá lá congeladinho e assim, congelei com 30, vou fazer com 50... A chance é de 30 anos. É isso. Eu falo assim, você volta eu brinco assim, essa é a única máquina de voltar no tempo que a gente tem. Exatamente. É o congelamento de óvulos. E aí trate de achar um espermatozoide jovem também. Mas existe congelamento de espermatozoide já? Existe. Não com esse objetivo, da idade. Não, da idade que eu tô falando. Não com esse objetivo da idade. Tipo, vamos guardar. Porque, por exemplo, o casal tá envelhecendo. Aí eu vou pegar aquele óvulo, trintinha, e vou pegar o espermatozoide do marido de 50, que a gente tende a essa coisa de achar de que o homem é pra sempre. E não é, né? Isso. Não é também. Eu acho que pode ser até uma coisa mais que a gente possa olhar mais pro futuro. Porque o congelamento de sêmen é muito prático. A gente já tinha até antes do congelamento de óvulo, né? Sim. Mas essa coisa da idade, de preservar o sêmen por conta da idade masculina, a gente ainda não tem. E seria tão mais prático, né? Eles não vão precisar passar por indução, eles não vão precisar passar por nada. Exatamente. É porque ainda, né? O óvulo ainda tem uma responsabilidade ali de taxa de gestação ainda superior ao espermatozoide. Não que a gente esteja livrando aqui a responsabilidade do espermatozoide, porque é isso que eu falei. Então, assim, se você congelou com o seu óvulo de 30, não me venha com o espermatozoide de 60. Exatamente, 60. Porque aí, né, enfim. Mas a gente sabe que, assim, a idade do homem, o ponto de corte é mais para 50. Então, assim, homens de 45, 50 anos são idades que a gente considera mais avançada, em que a gente pode ter um prejuízo aí na taxa de gravidez com relação aos espermatozoides. Geralmente, 45, 50, você já tomou essa decisão. A mulher, exato. Na maioria das vezes, essa decisão já foi tomada, né? Exatamente. Algumas dúvidas que vieram lá do Instagram, da caixinha que eu abri. Quanto tempo demora esse processo? Hoje eu fui lá no consultório da Maíra me convenceu a congelar óvulo, eu fui pro consultório da Ingrid. Comecei hoje, cheguei lá no seu consultório. Do dia que eu chego a ter tudo congelado, quanto tempo? Então, estando tudo pronto, a gente precisa de um ciclo menstrual. Pra gente começar a pegar aquele folículo desde o início. Isso dura, em média, 15 dias no máximo. 20 dias. Eu geralmente falo isso pra gente, se prepara pra 15 a 20 dias, no tá máximo, tudo terminado. Porque normalmente em 10, 11 dias a gente tá ali com os folículos começando a ficarem, né, maduros, num tamanho legal, a gente vai priorizando o melhor momento para punção, e isso normalmente dura 15 dias. E o tempo de preparo dessa paciente? Então, assim, a paciente chegou, eu mandei tudo bonitinho, já tem todos os exames, todas as sorologias, paciente que chega do nada, ela viu esse vídeo e bateu lá no seu consultório, ela não tem nada. Que exames ela vai precisar fazer? Sim. Então, a gente vai pesquisar como é que funciona o ovário dela, né, pra gente poder ter uma estimativa, até pra ver se vale a pena, né? A gente não pode também generalizar, eu vou congelar independente da minha situação. Não, eu converso com muitas pacientes, já tive pacientes que desistiram de congelar porque tinham uma reserva muito ruim. Porque falou pra mim, doutora, tá bom, vou congelar quantos ovos? 1, 2? Vai ser suficiente pra usar depois? Se não for tão suficiente, eu prefiro depois usar um óvulo doado quando for tentar engravidar. É uma questão individual, né? Então, assim, o que a gente vai fazer de exame? A gente vai primeiro olhar o ovário, olhar como é que ele tá, estimar qual é a capacidade de quantidade dele, né? O que ele tem capacidade de produzir, pra gente saber se a gente tá no desespero ou se a gente tá ali ainda com uma folga, tá tudo bem, qual é a estimativa, até pra saber se a gente precisa de um estímulo, de 2, de 3, até pra ter uma programação de custo. Olha, com essa reserva ovariana aqui, a gente tem chance de ter poucos óvulos. Consequentemente, pra gente ter ali em torno de 15 a 20,
A gente vai precisar de 2, 3 estímulos. E aí são 3 estímulos ovarianos que tem custo de medicação. Medicação, de 3 tratamento. vezes, vai ser um tratamento 3 vezes mais caro. Eu sempre falo isso pra elas também. Eu falo, gente, eu não tenho como dizer. Mas em média, isso foi outra pergunta. E que é uma pergunta base do consultório. Eu faço todo o discurso e quanto eu vou gastar pra isso? Eu falei, não sei. Não sei. Eu até brinco pra elas, eu sei te dizer quanto eu gastei com um estímulo. Mas eu não sei. Mas você pode precisar de mais. Sim. E aí o meu argumento pra elas é quanto mais rápido você for, provavelmente menos. Vai gastar menos, exatamente. Quanto mais rápido, mais barato. Isso. Quanto mais tarde, menos resposta, mais hormônio, estímulo. mais caro, menos sucesso. Isso aí, exatamente. Só piora. Só piora, né? Exatamente. Só piora. Então é isso. Então, assim, de exame, primeiro o ovário. Eu sempre gosto de olhar tudo. Se ela não tiver uma rotina ginecológica em dia, eu sempre olho mama, né? Até porque a gente vai passar por processo hormonal. A gente sabe que não tem uma relação direta. Mas assim, né? Eu não posso deixar uma paciente pensar em congelamento se ela tiver uma doença importante pra tratar antes disso. A gente vai ter que priorizar. Então eu sempre faço rotina ginecológica se não tiver em dia. Preventivo tem que estar em dia, ultrassom em dia, se precisar de mamografia, faça mamografia em dia. Tudo bonitinho. Se tiver tudo bonitinho, avaliamos a reserva ovariana, no próximo ciclo a gente começa. Entendeu? Então, e aí esses exames vai depender dela. A pessoa que não tiver nada e for fazer as coisas de uma maneira correta vai demorar 2 meses. Isso. Pra fazer tudo, o processo inteiro, né? Exatamente.